Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. O verso 1 diz assim: Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que ainda hão de acontecer. E imediatamente estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um, semelhante ao Filho do Homem, assentado no trono. É este que está sentado no trono que nós adoramos. É este que está sentado no trono que é a motivação de nós estarmos aqui. É esse que está sentado no trono, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Quando nós entendemos que existe um trono estabelecido neste lugar, e que o próprio Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, assim como cantamos, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, é o mesmo que está sentado no lugar de honra neste momento aqui neste lugar, é o mesmo que está recebendo o nosso louvor, é o mesmo que está recebendo a nossa adoração, é o mesmo que olha para nós, não mais como escravos, mas como filhos amados do Pai, por causa de um pacto novo que foi selado através da cruz do Calvário. Isso faz com que todas as coisas que são manifestas nas regiões espirituais, elas vão ser traduzidas em atitudes no mundo físico. O que eu estou querendo dizer? Que aquilo que o Senhor quer fazer através da palavra, aquilo que o Senhor quer fazer através das Escrituras, aquilo que o Senhor quer fazer em nós através da comunhão dos santos, é iluminar os nossos olhos, para que através dessa luz que vem irradiando de dentro para fora, nós venhamos a perceber uma nova realidade em Cristo, através do Espírito. Aquilo que o Senhor possibilita para mim e para você, não é apenas uma reunião de domingo à noite ou de quinta à noite, como se tivéssemos à procura de um romance numa noite de domingo, mas aquilo que o Senhor possibilita a mim e a você, é uma visão clara de um reino real, ao qual nós somos introduzidos através do novo e vivo caminho que é o próprio Cristo. E este reino faz com que nós, assim como disse o pastor João, venhamos a sair de um nível natural e passamos a estar assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aquele mesmo que se define como o caminho, se define como o verbo. João 1:1 diz: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aquele mesmo que se denomina como o verbo, se denomina como a lâmpada, onde as Escrituras diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então o que eu estou querendo dizer nessa noite para os amados irmãos, é que a vida em Cristo faz com que uma luz se acenda diante de nós, e nós possamos então nos mover de uma forma totalmente contrária daquela que nós nos movíamos antes de conhecer Jesus. Mas aqui existe controvérsias, porque quando nós entramos neste lugar de reino de Deus, quando nós entramos neste ambiente onde Jesus Cristo é Senhor, é adorado, nós precisamos entender que todas as coisas que eram velhas se passaram, e a partir deste momento tudo começa a ser feito novo. E este novo de Deus está totalmente atrelado à tua realidade. Então aquilo que Deus está querendo dizer é que a partir da cruz eu tenho para você uma nova realidade. A partir da cruz eu tenho para você um novo caminho. A partir da cruz eu tenho para você um novo governo. A partir da cruz eu tenho para você uma nova história. A partir da cruz eu tenho para você uma nova mentalidade. A partir da cruz eu tenho para você coisas novas que vão fazer com que você entenda que você é exatamente aquilo que eu sonhei que você fosse.
Então eu quero voltar em Gênesis para fundamentar aquilo que eu estou falando. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus cria o céu e a terra, mas por causa do pecado, da queda de Lúcifer, a terra se transforma num ambiente sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então ali Deus começa a transformar a realidade de algo que estava totalmente desorientado, e ali Deus começa a transformar a realidade de algo que estava totalmente sob o domínio de um caos. Então a palavra diz que Ele fala, e quando Ele fala, Ele transforma o caos em algo organizado. Quando Ele fala, Ele muda a essência de uma realidade destruída para uma essência de uma realidade totalmente organizada. Então nós entendemos que a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então todas as vezes que nós temos acesso à Escritura, isso significa o quê? Deus está falando, e a partir do momento que Ele está falando, Ele está organizando a nossa vida, que sem Ele era sem forma e vazia. Então Ele começa a mudar a nossa realidade, Ele começa a mudar o nosso destino, e Ele começa a mudar tudo aquilo que diz respeito a quem nós somos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que uma vida no Evangelho genuíno, uma vida no Evangelho onde tudo aquilo que nos interessa, tudo aquilo que nos importa, tudo aquilo que é suficiente é Cristo. Não é possível que as coisas que estão movendo a nossa velha vida continuem nos movendo numa nova vida em Cristo. Então a palavra de Deus diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amado. Então o que eu estou querendo dizer? Que o seu corpo físico está numa realidade terrena, mas o seu espírito está sentado com Ele nas regiões celestiais. Mas como que você pode entender isso? Não com a mente, mas isso pode ser uma rema no teu espírito. É quando você faz com que todas as coisas elas venham convergir para Cristo, e você entende que a única coisa que eu necessito é de Cristo, que Cristo é suficiente em tudo. Cristo é suficiente em tudo. Sem Ele nada seria feito, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Mas quando nós entramos no caminho do Evangelho, a luz de Cristo para nós, ela é como uma luz que vai tendo uma ascensão a partir do momento que nós vamos conhecendo a Jesus. Então as coisas não têm muito clareza, mas a partir do momento que as pessoas vão mergulhando nele, vão se entregando a ele, vão se tornando conhecido dele, essa luz ela começa a tomar uma proporção maior, e aquilo que vai sendo iluminado vai revelando uma nova realidade em Cristo nas nossas vidas. Por isso Paulo olha e diz assim: meus irmãos, vamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. O que eu estou impelido a fazer hoje é ativar em você uma fome constante de Deus. Não é uma fome momentânea, mas é uma fome constante. Assim como Jesus ensinou os discípulos a orar dizendo: o pão nosso de cada dia. Então o que significa? Todos os dias existe uma porção do Cristo para nós nos alimentarmos. Todos os dias existe uma porção do Cristo para nos fortalecer. E quanto mais nós nos alimentamos e nos fortalecemos, maior é a expressão dessa luz que revela todas as coisas que Ele preparou para nós. Então Efésios vem falando que o Senhor já preparou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então essa palavra revela a ignorância de um povo que não quer conhecer Jesus, mas que só quer ser tocado pela obra de suas mãos. Então muitas vezes as pessoas iam na igreja. Aqui em Guarapari não acontece isso acontece em Minas. Mas em Minas as pessoas iam para a igreja buscando uma bênção, buscando uma vitória, buscando uma resposta, buscando algo da parte de Deus. Enquanto Paulo já nos deixa revelado: ei, você não precisa buscar coisas, porque todas as coisas já estão liberadas nas regiões celestiais. A única coisa que você precisa fazer é deixar de se mover no nível de baixo e começar a se mover no nível de cima, acessando as coisas de Deus, as coisas espirituais.
Então eu acho muito interessante, porque uma pessoa, pastor João, pode ficar 20 anos na igreja andando no nível de baixo, e ela começa a buscar as coisas que Deus oferece, mas de repente chega um cara drogado na igreja, um cara totalmente destruído, e aquela palavra penetra o coração dele como uma flecha flamejante, e ele se prostra e fala: Senhor, eu me arrependo, muda a minha vida, transforma a minha existência. E essa pessoa, num prazo curto de tempo, já consegue acessar lugares que aqueles que estavam há muito tempo ainda não conhecem. Então eu comecei a perguntar, a indagar ao Senhor, falar: Senhor, por que existem tantas pessoas que estão diante da revelação da Tua Palavra, estão sendo expostas às verdades eternas, e elas não têm uma transformação genuína, e algumas que chegam há pouco tempo, já começam a experimentar coisas profundas em Ti? Então ele olhou para mim e disse: filho, a multidão queria comer o pão no monte, mas para os discípulos eu repartia na mesa. Aqueles que querem ouvir coisas comuns, eles vão se mover como pessoas comuns, mas aquelas pessoas que querem ouvir coisas extraordinárias, elas se moverão como pessoas extraordinárias. As pessoas comuns serão revelados a elas coisas comuns, mas as pessoas extraordinárias serão revelados a elas os segredos do reino dos céus. E eu falei: Pai, mas o que difere uma da outra? Ele olhou e me disse: a tua sede e a tua fome é o convite que eu te faço para sentar à mesa. Eu vou repetir. E ele olhou e disse para mim: a tua sede, filho, e a tua fome é o convite que eu te dou para se assentar à mesa. Então a mesa não é um lugar onde pessoas escolhidas se assentam. A mesa é um lugar onde pessoas famintas se assentam. E na mesa o Senhor começa a revelar coisas que Ele não revela para outros. Então os discípulos chegaram: Jesus, mas por que para eles você fala assim e para nós você fala de outra forma? Então Jesus disse: porque eles tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não... Ei, você está aqui? Porque estes tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então o que faz os olhos serem iluminados, o que faz os olhos se abrir, não é o tempo que você tem sentado numa cadeira dentro de uma igreja, não é um crachá que você carrega exercendo o ofício. O que faz com que as coisas eternas sejam reveladas e as realidades de Deus passam a ser as realidades que regem a sua vida, está relacionado à tua fome, à tua sede por Ele. No caminho de Emaús, os discípulos estavam andando, Jesus havia morrido, eles estavam entristecidos. Então Jesus se apresenta no meio deles, mas pasmem, eles ao lado de Jesus não souberam que era Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes nós estamos inseridos num contexto onde Jesus está manifestando, aonde Jesus está liberando chaves que vai fazer com que a nossa vida seja transformada de uma forma imediata, aonde Jesus está liberando segredos, aonde nós poderíamos viver 1000 vidas e nós nunca teríamos acesso a esses segredos se não fosse por Ele, mas por causa da falta da fome e da sede dEle, não se percebe que Ele está operando no meio. Então, a culpa é do pastor, a culpa é do culto, a culpa é do ministro de louvor, quando na realidade é falta de fome e de sede por Ele. Então Jesus começou a andar com os discípulos, e sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus, ele começa a ter um diálogo com ele, e eles não percebiam que era Jesus. Aí então as escrituras relatam que quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles percebem quem estava ali. Por que Jesus partiu o pão no meio dos dois? Porque eles estavam com fome. Eles estavam com fome do pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles começam a enxergar instantaneamente aquilo que eles não estavam enxergando há um segundo atrás. Sabe o que eu quero te dizer? Você pode hoje
experimentar algo de Deus que você nunca experimentou na tua vida inteira. Você pode hoje ter acesso a coisas em Deus que você nunca imaginou que pudesse existir para a sua vida. Você pode hoje ser inserido numa nova realidade no Espírito, num lugar aonde você jamais almejou estar, mas que na realidade Ele sempre propôs este lugar para mim e para você. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus planos são melhores, são maiores que os seus, mas por causa de nós não acessarmos a realidade no Espírito, nós continuamos tendo boas ideias, nós continuamos arriscando, nós continuamos vivendo em ambiente onde Jesus está tocando, manifestando, curando, salvando, libertando, e estamos voltando para as nossas casas da mesma maneira. Então o que o Senhor quer fazer? Eu amo um texto que está em Salmo 24, que diz assim, Salmo 34 diz assim: e olharam para Ele, e foram iluminados, os seus rostos nunca mais serão confundidos. Sabe o que eu estou dizendo? O Senhor, Ele ilumina os seus olhos, e essa luz de Cristo em você começa a revelar novas realidades para você. O Senhor tem coisas extraordinárias para as nossas vidas, irmãos. Eu conheço meu pai, cara, e meu pai não criou ninguém por fracasso. Eu conheço meu pai, e meu pai não criou ninguém para derrota. Eu conheço meu pai, e o meu pai não criou ninguém para depressão, não criou ninguém para frustração, não criou ninguém para viver uma vida amargurada. O meu pai criou seus filhos para ser imagem de Cristo. O meu pai criou seus filhos para se mover como Ele move. O meu pai criou seus filhos para que através dele uma nova realidade fosse implantada na terra. Ei, Pai, que venha o teu reino, que venha o teu governo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós entendemos que a vontade do céu, ela precisa ser manifesta na terra, por muito tempo as pessoas levantavam as mãos e olhavam para o céu e diziam: venha o seu reino, venha o seu governo, venha a tua vontade. Orávamos da forma certa, orávamos a coisa certa, mas da forma errada. Então a luz veio ao mundo, mas o mundo não a reconheceu. Mas todos aqueles que todos aqueles que a reconheceram, passaram a andar num novo nível dimensional no Espírito. Então Jesus começa a andar pela praia, e olha um homem truculento, analfabeto, grosso, incapaz de poder conviver com a sua própria família, e diz para ele: Pedro, abandona o barco e segue-me. Então a Bíblia diz: Pedro imediatamente o seguiu. Sabe o que eu quero traduzir para uma outra realidade? Eu penso que Jesus estava andando pela areia da praia e viu Pedro e disse para ele: Pedro, ei, eu te faço um convite, abandona a sua realidade e vem para uma nova realidade em mim. Abandona a tua realidade de truculento, de analfabeto, de alguém indesejável, e comece a se tornar aquilo que eu disse que você é. Pedra, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Você se tornará alguém que irá fundamentar todas as coisas por eternidades e eternidades. Nós só estamos aqui hoje porque um dia o Senhor Jesus tirou alguém de dentro de um barco, transformou a sua realidade e fez com que ele vivesse coisas extraordinárias em Deus. E é isso que o Senhor quer fazer com você. A palavra dele vem para ti e diz: ei, abandona a tua realidade, sai do teu barquinho, sai dessa vida que você acha que você nasceu para viver, e vem para uma realidade que eu vou te mostrar o porquê que você está na terra. Os nossos olhos são iluminados, Ele nos revela uma nova realidade, pavimenta o caminho pelo qual nós vamos andar, nos dá senso de destino e convicção de propósito. Sabe de uma coisa? Você não vai mais andar por andar, você não vai mais fazer por fazer, você não vai mais viver por viver. Você sabe exatamente, depois dessa iluminação de Cristo em ti, da onde você saiu e para onde você está indo, o porquê você está inserido aonde você está inserido, porque a tua família é a tua família, porque a tua congregação é a tua congregação, porque a tua cidade é a tua cidade. A partir do momento que os seus olhos são iluminados, você deixa de ser uma pessoa cheia de perguntas, cheio de incógnitas, e começa a se transformar numa pessoa cheia de respostas.
Você é a resposta para Guarapari, meu irmão. Você é a resposta para essa geração. Você é a resposta para aqueles que choram. Você é a resposta para aqueles que estão dentro de muitas igrejas vivendo debaixo da lei. Quanto o véu do templo se rasgou, a graça inundou a terra e nós podemos acessar com ousadia o Santo dos Santos. A lei olha para a prostituta e fala assim: Moisés disse que precisa apedrejá-la. E a graça olha para ela e diz: quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. A lei quer moldar o exterior, mas a graça quer matar a prostituta que havia dentro dela. Só quem tem os olhos iluminados consegue olhar aquilo que existe de valioso dentro de algo que está perdido. Só quem tem os olhos iluminados, eu falava com o pastor João hoje, consegue achar tesouros no meio do lixo. Só quem tem os olhos iluminados consegue passar pelas ruas de Guarapari, ver um mendigo e falar assim: está aí um profeta que vai tocar as nações, está aí um homem cheio da glória de Deus. Sabe por quê, irmão? Você profetizar para o engravatadinho que está dentro da igreja é fácil. Agora eu quero ver a tua fé alcançar o inimaginável, aquilo que ninguém está vendo. Só você que está tendo seus olhos iluminados, percebendo uma nova realidade, com caminho pavimentado, com senso de destino e convicção de propósito. Nós como igreja, nós somos chamados para isso. Então a palavra diz: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Quando a palavra de Deus diz filhos, nós olhamos só para aqueles que têm o nosso DNA, que são nossos consanguíneos. Mas na verdade os nossos olhos, quando estão iluminados, nós entendemos que filhos são todos aqueles que estão perdidos, precisando de um destino, precisando de um senso de propósito. Então você vai pegar aqueles perdidos e vai pegar na mão dele e vai guiar eles no caminho. Fala assim: um dia eu estava como você, mas agora eu sei para onde eu vou. Um dia eu estava como você, mas agora eu sei quem eu sou. Um dia eu estava como você, mas agora eu sei porque eu nasci. Vem aqui que eu te mostrarei coisas que você ainda não conhece. A nossa visão determina quem nós somos. Diga comigo: o que define a forma pela qual eu vivo, repete comigo, o que define a forma pela qual eu vivo é a percepção que eu tenho da realidade que me afeta. O que te afeta? Os discípulos entram no barco e Jesus fala assim: ei, meus amados, vamos atravessar para o outro lado. E Jesus faz o quê? Deita e dorme. Porque ele liberou uma, pavimentou o, deu um senso de destino e é uma convicção de propósito. Deita e dorme, irmão. E o vento começou a sacudir o barco. E os discípulos começaram a atemorizar. Meu Deus, e agora? O mestre está dormindo, o que nós vamos fazer? Aí o Tomé, o mais incrédulo, falou assim: acorda ele, pelo amor de Deus, acorda ele, eu tenho filho para criar. Aí eles acordam Jesus dá aquela bocejada. O que está acontecendo? E o barco lá, irmão, quase vindo a pique. E um dos discípulos fala assim: Jesus, você não está vendo que o negócio está feio? Não te convém que morramos? Então Jesus, você conhece esse texto melhor do que eu, olha para aquela circunstância, levanta suas mãos e o vento cessa e as ondas se calam. E ele olha para os discípulos e diz assim: até quando eu estarei convosco, homens de pequena fé? Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu liberei uma palavra, pavimentei o caminho, dei senso de destino e convicção de propósito. Nada o que aconteça entre a palavra liberada e o destino reconhecido pode te impedir de cumprir aquilo que você nasceu para cumprir. Se algo se levantar, a palavra cuida dela, irmão. Se algo vir atemorizar, a palavra cuida dele.
Sabe por que muitas vezes as pessoas querem ser o Espírito Santo para convencer os outros? Ei, você não vai conseguir convencer ninguém, este papel não é seu, porque o Espírito Consolador virá e convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. As pessoas querem ser Jesus para salvar os outros. Ei, eu quero te dar uma notícia: você não é capaz de salvar ninguém, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, a sua parte é ouvir, descansar e obedecer. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas meu filho é maconheiro, meu marido é prostituto, minha sogra é uma serpente. Nada contra a sogra, tá, irmão? Só para... Não importa a realidade que os seus olhos estão vendo, o que importa é a realidade que Ele está criando dentro de você. Não, você não recebeu isso, por isso que você vai continuar desse jeito. Não importa a realidade que os seus olhos estão vendo, o que importa é a realidade que está sendo iluminada dentro de você. O que rouba a realidade de dentro é a realidade de... A realidade de fora rouba a realidade de dentro, porque a natureza adâmica faz com que as pessoas dêem mais crédito para aquilo que está do lado de fora, do que para aquilo que está do lado de dentro. Então Jesus chegou nos discípulos e falou assim: ei, muitos dirão, o reino dos céus está lá. Outros dirão, o reino dos céus está acolá. Mas eu, porém, vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. E a Bíblia diz que o reino é perpétuo. E a Bíblia diz que o reino é inabalável. Céus passarão, a terra passará, as gerações passarão, mas a palavra jamais passará. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não cochia, o guarda de Israel não vacila, nem de dia nem de noite. Sabe o que eu estou querendo dizer? Enquanto a tua realidade estiver baseada naquilo que os teus olhos naturais estiverem vendo, você vai continuar frustrado, você vai continuar ansioso, você vai continuar depressivo, e o pior ainda, sem crer nas promessas de Deus para a sua vida. Mas quando você deixar de olhar para as realidades de fora, e olhar para as realidades que estão sendo iluminadas dentro de você, você vai olhar e vai dizer: eu posso sim todas as coisas em Cristo que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ei, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil é dormir de madrugada, é dormir tarde e trabalhar com pão de dores. É inútil, irmão. Porque o problema do forte é gloriar na sua força. O problema do sábio é gloriar na sua astutícia. E o problema do rico é gloriar nos seus recursos. Mas os filhos de Deus só podem se gloriar em uma coisa: se você tiver que se gloriar em algo, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Porque quando você me conhece, os seus olhos são iluminados, eu pavimento o teu caminho, te dou senso de destino e convicção de propósito. Numa cadeia ou num palácio, você sabe por que você nasceu? Aleluia! A minha visão determina a forma que eu vivo a realidade que me afeta. A realidade que me afeta diariamente revela o meu senso de movimentação, direção e propósito. Por que você acha que Deus quer fazer com que as pessoas entendam que tudo aquilo que é preciso é uma mudança de mente para que a tua realidade seja transformada? A realidade de Deus para Adão é um lugar perfeito, mas a realidade de Adão é um lugar longe da vida, porque ele peca, seus olhos apagam, e aquele homem que era a semelhança de Jesus passa a ter vergonha da sua própria nudez. Vocês estão me entendendo? Aquele homem que era a semelhança de Cristo passa a ter vergonha da sua nudez. O que mudou em Adão? A sua forma de ver. Sabe o que Deus quer fazer através das Escrituras na sua vida? Mudar a tua forma de ver as coisas. O Senhor quer mudar o prisma da tua visão, a tua concepção de mundo. O Senhor quer mudar a forma com que você é afetado diante das circunstâncias que te envolvem.
Quando você vê de uma forma errada, você se move de uma forma errada. E quando você se move de uma forma errada, a tua realidade é uma realidade totalmente distorcida e no meio de um caos. A Bíblia diz que Abraão tira Ló da terra dos seus pais e leva com ele. E no meio dessa trajetória, os pastores de Ló contendem com os pastores de Abraão. Então Abraão fala para ele assim: Ló, pode escolher para onde você vai. O lado que você for, eu vou para o outro. Então Ló olha com os olhos naturais e escolhe as campinas de Sodoma. E Abraão, através de uma revelação iluminada de quem amava a Deus sobre todas as coisas, escolhe o lugar que ninguém escolheria. E sabe o que acontece? Abraão é abençoado, sua casa é abençoada, sua descendência é abençoada. E Ló vai parar entre os piores dos piores. Sua esposa é morta, suas filhas cometem incesto. Sabe de uma coisa que eu quero te dizer? A responsabilidade de tudo aquilo que envolve a sua vida está naquilo que você vê. Porque a forma com que você vê determina a forma com que você se movimenta. E a forma com que você se movimenta determina onde você vai chegar. As pessoas querem chegar em lugares diferentes, agindo da mesma forma. As pessoas querem chegar em lugares diferentes, sem mudar a forma com que Deus apresenta as coisas para ela. Então aquilo que Deus faz através da palavra é iluminar os teus olhos para uma nova realidade. O Senhor quer iluminar os nossos olhos, irmãos, e mostrar quem nós somos nele, e mostrar aquilo que é revelado dia após dia, através da palavra que nos alimenta, revelar aquilo que Ele quer trazer para mim e para a tua vida, a partir do momento em que nós nos despimos da nossa vontade e começamos a nos introduzir na vontade dEle. A realidade em Cristo é uma realidade organizada. A realidade fora de Cristo é um caos. Sabe quais foram as doenças que Jesus mais curou dentro do Evangelho? Cego e paralítico. Você acha que é coincidência? A enfermidade que Yeshua mais curou entre os evangelhos foram os cegos e os paralíticos. Porque não adianta você ter coisas se você não souber para onde você vai. Não adianta você poder se mover se você não se mover da maneira correta. Então o cego olhava para ele e falava assim: eu quero ver. E ele ia e cuspia no lodo e untava os olhos do cego e o cego passava a ver. Sabe o que ele estava falando para o cego? Aquilo que você precisa é retomar o lugar de propósito que eu te estabeleci. E sabe como você vai fazer isso? Eu vou colocar em você outra vez o meu DNA. Então ele cospe nos olhos do cego, e o DNA do Espírito faz com que a visão dele seja totalmente transformada, e naquele instante ele passa a ver de uma forma que ele não via. O que queres que eu te faça? Eu quero andar. Então levanta, toma a tua cama e anda. As duas coisas que mais paralisam as pessoas de viver o sobrenatural de Deus, de viver uma nova realidade em Deus, é a forma com que elas olham as coisas e a forma com que elas estão estagnadas dentro de suas dores, ou dentro das suas angústias, ou dentro do seu conforto muitas vezes. O Senhor está falando: eu quero abrir os teus olhos. Você acha que aquilo que você está vivendo é ruim? Ou você acha que aquilo que você está vivendo é bom? Ou você acha que aquilo que você está vivendo é agradável? Saiba de uma coisa: a minha realidade, ela passa pelo bom, ela passa pelo agradável, mas ela se estabelece no perfeito. A realidade de Deus para nós é uma realidade perfeita. A realidade de Deus para nós é uma realidade onde tudo aquilo que diz respeito a quem nós somos, diz respeito a quem Cristo é. Porque no meu nome vocês farão coisas que eu fiz, e ainda maiores farão. Então a sede das pessoas é frequentar uma igreja, mas a sede da realidade daqueles que têm os olhos iluminados é ser igreja dentro da reunião com os santos, para manifestar aquilo que ouvem aqui nas ruas, nas repartições públicas. Não existe evangelho sem transformação, irmão. Não existe evangelho sem uma realidade transformada. Não existe evangelho sem com que ele pegue um homem covarde, um homem medroso chamado Gideão, e toca na vida dele, mostrando uma nova realidade, e transforma um covarde num capitão do maior exército.
Você não é aquilo que você pensa que é. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Mas por que isso não está acontecendo na minha vida, pastor? É porque você ainda não entendeu e não acessou aquilo que Deus já falou de você. Salmos diz que no seu livro Ele escreveu todos os seus dias, antes mesmo que você existisse. Sabe de uma coisa? A tua realidade ela já está pronta para você. A tua realidade perfeita em Deus ela já está liberada para você. Então Paulo vem aos Colossenses e diz: não olhai para as coisas que são da terra, olhai para as coisas que são do alto, porque as coisas da terra são efêmeras, transitórias e passageiras, mas as coisas do alto são eternas. E quando você olha para a terra, você desfruta daquilo que a terra te oferece, mas quando você olha para o céu, você desfruta daquilo que o céu te oferece. E aquilo que o céu te oferece é infinitamente maior do que qualquer coisa que a terra possa te oferecer, irmão. Aquilo que o céu te oferece é infinitamente maior do que a terra pode te oferecer. Então ele olha para nós e diz: se vocês são incapazes de ser fiéis nas coisas transitórias, quem vos confiará as verdadeiras? O Senhor está querendo dizer que quando Ele alcança a nossa vida, o desejo dele não é só alcançar a tua vida, o desejo dele é iluminar a tua casa, mas não é o fim, é o início de todas as coisas. Da salvação para dentro, você começa a ser iluminado, e você começa a perceber uma nova realidade em Cristo Jesus. Você não foi salvo para ficar livre do inferno, você foi salvo para ser reposicionado num reino eterno. Você não foi salvo para ficar perdoado dos seus pecados, você foi salvo para retomar o lugar de governo que Adão perdeu no Éden. Então você vai olhar para a tua realidade, assim como os profetas sem o Espírito Santo entenderam e disseram: sobre a minha palavra não vai chover. E sabe o que aconteceu? A terra obedeceu a voz do profeta, porque sem o Espírito Santo, sem Jesus ter vindo à terra, ele já sabia que ele estava sendo reposicionado nas regiões celestiais, e quem ele era em Cristo. Porque Cristo não veio, olhe para mim, Cristo não veio a partir dos evangelhos, ele sempre foi.